Bom dia, meu nome é Ana Flávia e o nosso grupo vai falar sobre energia eólica. A energia eólica é a energia proveniente da força dos ventos e pode ser utilizada para a geração de energia elétrica. O vento é o movimento do ar devido ao aquecimento irregular da atmosfera pela radiação solar. Sobre o aproveitamento da energia eólica, a energia cinética do vento ela é transformada em energia mecânica e em seguida em energia elétrica. A transformação da energia dos ventos em energia elétrica é realizada através de um aerogerador, também conhecido como turbina eólica, que se movimenta com a força dos ventos, e essa energia mecânica é então transformada em energia elétrica. A velocidade do vento é extremamente importante na produção de energia eólica. Um sistema eólico tem seu rendimento máximo para uma determinada velocidade do vento, e pequenas alterações nessa velocidade já podem causar grandes mudanças no desempenho econômico de um parque eólico. Dessa forma, um estudo detalhado da velocidade e direção do vento em uma região devem ser realizados para analisar a viabilidade da instalação de um sistema eólico. Conforme as características do vento, é possível determinar então o tipo de aerogerador que deverá ser utilizado e o melhor local para sua instalação. Um sistema eólico tem diversas aplicações. São elas: em sistemas isolados, que são sistemas de pequeno porte, com o objetivo de abastecer regiões onde não é viável fazer uma extensão da rede elétrica; em sistemas híbridos, que são sistemas que utilizam mais de uma fonte para a geração de energia, como por exemplo, quando ele é formado por turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos; e em sistemas interligados à rede, que são compostos por um grande número de aerogeradores, como em parques eólicos, e nesse tipo de sistema, toda a energia produzida ela é fornecida diretamente para a rede elétrica. A utilização de energia eólica no mundo, ela tem como países líderes a China, os Estados Unidos e a Alemanha. No Brasil, o aproveitamento do potencial ainda é reduzido. Ele apresenta um elevado potencial eólico, principalmente nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Contudo, apesar do aproveitamento do potencial ser reduzido, nos últimos anos a participação da energia eólica no setor elétrico brasileiro tem apresentado um rápido crescimento, indicando um futuro promissor. Tudo bem? Meu nome é Matheus. Eu vou fazer aqui uma explicação sobre o funcionamento da energia eólica, como que ela é gerada, como funciona a turbina eólica. Dando uma explicação um pouco superficial, a energia eólica ela consiste na conversão da energia cinética gerada pelos ventos, né, que incidem nas pás, elas giram, provocando uma energia mecânica, e dentro da turbina é realizada a conversão para energia elétrica, que é gerada pelo gerador, e depois transmitida para a subestação, convertida para um transformador, vai para a subestação, depois realiza alimentação no município, na região, depende da instalação da usina. Inicialmente, a energia mecânica que é gerada nas pás, pela incidência dos ventos, movimenta essas pás, ela gira o rotor, que é essa parte central das pás, que é conectada com um sistema chamado nacelle, um componente, são vários componentes, né? Tem sistemas hidráulicos, eletrônicos, vou comentar sobre eles no próximo slide. Depois aciona uma caixa de transmissão, que é conectada ao gerador, e este é o responsável pela geração final da energia elétrica, na última conversão. Bom, começar a falar sobre os componentes do sistema, explicitado sobre cada um deles. As pás são os dispositivos, né, que giram, né, são componentes grandes e são responsáveis por captar os ventos
e dar como posso dizer, primeiro passo da realização da geração de energia. Quanto ao eixo central das pás, eu já tinha dito isso no último slide, ele é responsável por acionar os componentes que estão dentro da turbina. A nacelle é o componente mais sofisticado, ele geralmente pode chegar a pesar 72 toneladas e ele é composto por vários componentes, né? Depende muito da sofisticação do sistema. Geralmente possuem caixas multiplicadoras, sistemas hidráulicos, sistemas eletrônicos, embreagens, mancais, freios, para realizar o controle da velocidade dos ventos. Ele seria o sistema de controle e atuação da geração de energia. Logo após a energia que é transmitida do rotor para a nacelle, ela passa por uma caixa de transmissão que tem como finalidade aumentar a velocidade de rotação. Porque, em geral, como as pás são muito pesadas, né, a velocidade que elas giram são em torno de 20 a 30 RPM e os motores elétricos, para serem acionados, precisam de velocidades, em geral, acima de 1500 RPM, geralmente entre 1500 e 1800, 2100, né, depende do tipo de gerador. Existem alguns geradores que são feitos para operar em baixas rotações e com isso não seria necessária a caixa de transmissão, mas em geral existe a caixa de transmissão para realizar esse aumento da velocidade. O gerador, ele é o componente que vai receber esse torque no seu eixo e vai realizar a conversão eletromecânica da energia para gerar energia elétrica. Por fora da turbina eólica nós temos um anemômetro, que é um dispositivo que capta a direção e intensidade do vento, e ele serve para o controlador, né, para o sistema de controle, conseguir atuar sobre o melhor posicionamento das turbinas, né, de acordo com a intensidade e direção do vento. A torre, ela é o dispositivo que conecta o solo até as pás, a parte mais alta da turbina, que é responsável por conduzir a energia que é gerada pelos geradores para a parte de baixo, ela é aterrada, e conduz para a forma de armazenamento ou distribuição e transmissão da energia. Nós temos como possibilidades de armazenamento os sistemas possíveis para a geração de energia eólica. Nós temos sistemas isolados, onde a energia é armazenada em baterias, são sistemas geralmente menores, suportam capacidades menores e são usados para residências, para pouca alimentação. Temos sistemas integrados à rede, que são sistemas grandes, né, são para alimentação regional, municipal, e passam por transformadores e são enviados pelas redes de transmissão para subestações. Temos também outro tipo de sistemas que são integrados à rede, mas são sistemas offshore, que são sistemas em alto mar. Eles são alocados no mar, né, aproveitam a maior incidência de ventos e são enviados também por linhas de transmissão submarinas para as subestações. Agora eu vou falar exclusivamente dos sistemas offshore, que são bem interessantes, por serem instalados em alto mar e tem uma vantagem sobre os sistemas em terra, que é a menor poluição visual e sonora, né, por eles estarem em média 30, 40 km da costa. A poluição é um impacto visual, um impacto sonoro, que é um dos motivos de reclamação, principalmente dos moradores que residem próximos às instalações eólicas. Eles possuem essa vantagem e com isso é possível construir usinas eólicas
de uma capacidade muito maior, né, de dimensões muito maiores. Existe uma maior facilidade de transporte marítimo, né, por navios, cargueiros, é muito mais fácil do que por estradas, né. O transporte ferroviário também não é muito efetivo, nem existe uma malha ferroviária tão grande, principalmente para transporte de peças grandes assim, geralmente são feitas pelo transporte rodoviário. Então, existe a possibilidade de construir usinas mais potentes, que chegam a centenas de megawatts de alimentação. Essa foi aqui a apresentação sobre as principais características e o método de funcionamento das turbinas eólicas, e muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Vinícius. E dando sequência na apresentação, as vantagens da energia eólica é que é uma energia inesgotável. Isto é, o uso do vento não significa que ela termine. Por essa razão, é considerada uma fonte de energia renovável. Respeita o meio ambiente. Essa fonte de energia é considerada como uma energia limpa que não emite partículas poluentes, como acontece com as fontes de energias fósseis. O uso dessa energia renovável não contribui para o efeito estufa ou o aquecimento global do planeta, devido à ausência de qualquer tipo de resíduo ou contaminante, não altera a composição dos aquíferos na área. A produção dela é com baixo risco de acidentes. A energia eólica é um tipo de energia segura para as pessoas, especialmente se compararmos com a nuclear, que em caso de acidentes gera consequência muito grave para a população. A autonomia energética. Praticamente em todos os lugares do mundo há vento, então em todos esses lugares a eletricidade pode ser obtida a partir da força do vento. Esta é uma vantagem na autonomia de cada região, porque a necessidade de importar energia dos outros países é reduzida. Esta é uma vantagem que pode ser observada também no uso da energia solar. De fácil instalação e desinstalação. Em comparação com outras tecnologias energéticas, uma grande vantagem da energia nuclear é que a instalação e remoção de equipamentos é relativamente simples em comparação com a construção e o desmantelamento em usinas nucleares ou usinas hidrelétricas, por exemplo. Outra vantagem é o quesito econômico. Uma vantagem da energia eólica é seu baixo custo por quilowatt, comparado com outras fontes de energias renováveis. No sentido econômico, em muitos casos pode competir com o carvão e até mesmo com a energia nuclear. Outra vantagem é a compatibilidade com outras atividades, como a instalação de turbinas eólicas. É utilizada uma pequena área de solo para sua base. A instalação de um parque eólico é compatível com outras atividades, como agricultura e pecuária. Existe também a geração de empregos da região e a geração de investimentos, que causa em criar um sistema eólico. E no caso de turbinas eólicas instaladas offshore, o impacto visual das instalações de um grande número de turbinas eólicas em um parque eólico é minimizado. E como desvantagens, a gente tem que a principal desvantagem da energia eólica é que você não pode fazer uma previsão exaustiva sobre a quantidade de energia que pode ser obtida, porque depende da intensidade do tempo, mas pode fazer previsões estatísticas. Existe também a dificuldade no armazenamento de energia. A dificuldade é uma desvantagem da energia eólica, especialmente em parques eólicos. Nesses casos, a energia gerada deve ser consumida imediatamente, ao contrário do que acontece com a energia solar térmica, que a energia obtida é armazenada em um acumulador na forma de calor. Limitações na intensidade dos ventos também é uma outra desvantagem. As turbinas eólicas só podem funcionar com velocidades de vento entre 10 e 40 km por hora. Se a velocidade do vento for inferior a 10 km por hora, a operação da turbina eólica não é rentável. Por outro lado, em velocidades acima de 40 km por hora, o aerogerador deve parar por razões de segurança. Outra desvantagem é o custo na infraestrutura de transportes de energia. Normalmente, a localização dos parques eólicos é escolhida com critérios meteorológicos. Isso implica que muitas vezes é necessário construir importantes infraestruturas de transporte de eletricidade. Essas grandes instalações, além do custo econômico, implicam uma perda de energia. Existe também um impacto acústico, porque as turbinas, ao girar, elas geram
um som, e aí é uma poluição sonora, e também um impacto na fauna, que é através dos pássaros voando, eles colidem com as hélices, aí eles acabam morrendo ou então sendo gravemente feridos. O meu nome é Rafael Coelho e, conforme foi apresentado, a energia eólica já é a segunda maior fonte da matriz energética brasileira, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica. O desenvolvimento da indústria eólica no Brasil pode ser explicado pela qualidade dos ventos brasileiros. São estáveis, com intensidade certa e sem mudanças bruscas de velocidade ou de direção. Os benefícios econômicos, socioeconômicos e ambientais da energia eólica vêm do fato dela ser renovável e causar baixo impacto nos locais de sua instalação e operação. Como parques eólicos não emitem CO2, somente em 2019 foram evitadas as emissões de 22,85 milhões de toneladas de gás carbônico, segundo a ABB Eólica. O montante equivale à emissão anual de cerca de 21,7 milhões de automóveis. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o CCEE, realizou um estudo sobre o custo final dessas fontes. O resultado evidenciou a geração eólica como sendo a mais barata entre 2015 e 2019. Segundo a ANEEL, foram avaliados os valores atrelados à produção das usinas eólicas solares, térmicas, a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, considerando os custos médios dos leilões e os despachos de usinas termoelétricas. Obrigado a todos, esse foi o trabalho do Grupo Solar Del Rey.